Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Hoje, dedicado a falar sobre comunicação estratégica. E para tratar desse assunto, como sempre fazemos, trouxemos para cá uma especialista. Eu estou me referindo a Nancy Assad, que é especialista em comunicação e marketing, professora em curso de pós-graduação em comunicação e ética. Também está à frente de uma consultoria que leva o seu próprio nome, Nancy Assad, e é autora do livro Liderança Eficaz. Como vencer desafios utilizando comunicação estratégica, negociação e ética. Esse livro que eu tenho em mãos aqui, que conta, como está na capa aqui, com a contribuição especial também do professor Reinaldo Passadori. Portanto, Liderança Eficaz de Nancy Assad. Nancy Assad, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho de informações com os nossos ouvintes. Nancy Assad, nós falamos hoje sobre comunicação estratégica, mas você faz questão de começar a falar no seu livro sobre gestão estratégica, porque não dá para pensar na comunicação sem pensar antes na gestão estratégica como um todo. Exatamente. Nós assim, habitualmente temos assim, os gestores dentro das empresas, que são técnicos especializados, com alta competência para desenvolver o seu trabalho. Mas muitos desses gestores, eles não têm essa visão estratégica da empresa. Ele está totalmente alinhado com o seu trabalho, com a sua obrigação do dia a dia. Então, é super importante que ele conheça o plano estratégico da organização, a política corporativa, para que ele possa estar alinhado com os objetivos e as necessidades que a organização tem, fazendo uma gestão estratégica do seu trabalho. Bom, então vamos entender melhor o que é essa gestão estratégica e como nós devemos olhar este conceito. Explica para nós que estamos aqui pensando lá na comunicação, mas antes temos que pensar na gestão. Então, a gestão estratégica de uma empresa é uma coisa, e o que eu estou me referindo no livro é a gestão estratégica de um determinado trabalho ou de uma determinada função. Então, você tem que entender qual é a sua obrigação. Por exemplo, se você é um gestor tributário. Então, como que a gestão tributária importa para a organização num todo? Quais são os objetivos estratégicos que a empresa tem? Como que você pode desempenhar a sua função de gestor atendendo a toda essa demanda que a empresa precisa? Daí você tem que ter a visão macro, aí você tem que ter a visão do negócio, qual é o negócio, qual é a missão, quais são os valores, você tem que entender do código de ética, enfim, você tem que ter uma visão de toda a organização para que você possa, dentro da sua área de atuação, ter uma gestão estratégica. Nós falamos, e você se referiu agora, sobre um gestor em determinada área dentro de uma empresa. E eu estou aqui pensando naquele empreendedor individual, aquele cidadão que desenvolve o seu serviço. Ele também tem que ter esse mesmo olhar. Sim, ele tem que ter. Normalmente, o empreendedor, ele tem um sonho. Então, ele vai desenvolver o seu sonho. Então, não necessariamente ele se baseia assim, nas normas e nos procedimentos de gestão que são importantes para uma organização. Mas depois que ele faz o lançamento do seu empreendimento, ele não vai conseguir sobreviver ou ter sucesso se ele não fizer uma gestão estratégica. O que é essa gestão estratégica? Ele tem que olhar os cenários político, econômico, social, ele tem que ver quais são os pontos fortes e fracos do seu negócio, daí ele tem que verificar as ameaças e as oportunidades, como que ele pode, diante desse cenário, desse panorama, ter um planejamento para que ele possa atingir resultados positivos e satisfatórios. Ok, mas aí esse gestor, ele se transformou em gestor porque ele tinha um grande conhecimento técnico da área em que ele está atuando. Por que ele tem que entender da comunicação? Esse conhecimento que ele tem da área técnica não é suficiente? Não. Nós verificamos, principalmente em salas de aula, porque normalmente sala de aula de pós-graduação são executivos de grandes corporações que têm uma grande competência técnica, mas muitos deles têm muita dificuldade de se comunicar. Então, qual é o problema disso? Ele passa a não ser bem visto dentro da organização, porque nem sempre ele consegue passar o conteúdo técnico com eficácia,
com assertividade. Muitas vezes ele tem dificuldade de relacionamento com os seus pares ou até com as suas equipes, quando no caso ele é um líder de equipe. A comunicação ela é fundamental, porque assim, na verdade, as pessoas têm percepções diferentes em função das suas crenças. Então ele tem que entender esse processo e tem que saber se comunicar com uma técnica adequada, com clareza, com objetividade, para que ele possa ser entendido, respeitado e passar o conteúdo E uma adequado. comunicação que tem que ser competente e eficaz, inclusive, com seus pares, ou seja, mesmo com pessoas que têm o mesmo conhecimento técnico seu, Sim, mas que precisa ser muito clara. Nós não estamos falando de uma comunicação só com outros grupos externos à empresa ou mesmo externos à área em que ele atua. sim, porque na verdade, quando você faz um trabalho técnico, você faz o seu trabalho, mas você precisa interagir com algum par, tá? Porque ou vocês vão entregar o resultado juntos, ou vocês têm que se compor para poder produzir um trabalho. Então, é fundamental que você entenda de comunicação e que você aplique nessa relação interpessoal, para não ter conflito, desentendimento. O que você usa no livro quando fala aqui sobre comunicação estratégica, uma relação com negociação e ética? Bom, porque assim, a todo momento, um gestor dentro da organização, ele está negociando ideias, ele tem que negociar posições, então ele precisa agir com assertividade, ele precisa saber dizer, ele precisa se afirmar nas posições, mas ele precisa ter um jeito especial de negociar, não querer levar toda a vantagem, não impor só as suas ideias. Então, é muito importante que ele conheça técnicas de negociação para poder fazer isso. Por isso, relacionar, então, negociação Exatamente. com ética, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas técnicas de negociação mais à frente, mas eu queria continuar aqui nessa linha de raciocínio, porque você chama a atenção para os fatores críticos de sucesso. Que fatores são esses? Os fatores críticos de sucesso são vários, né? Mas um dos fatores que você precisa é você ter esse alinhamento com a missão, com a visão. Você está ligado e você se identificar com os valores de uma organização. Então, isso é super importante. O Serginho Yariwak mandou a pergunta até mais cedo, porque ele viu o nome do livro quando eu me referi à liderança eficaz. Ele diz assim: no mundo corporativo tem liderança ineficaz? Tem e muita liderança ineficaz, porque a função de um líder é indicar caminhos, aquecer corações, motivar, estimular. E muitos não sabem fazer isso. Muitos profissionais, eles estão tão preocupados com o desenvolvimento técnico do seu trabalho que ele não se preocupa com o outro. Consequentemente, ele não consegue fazer com que as pessoas entreguem trabalhos nos prazos, cumpram metas, atendam os resultados corporativos determinados pela alta direção, enfim. A liderança, ela é muito importante que você conheça as ferramentas para que você realmente possa ter eficácia. Não confundir liderança com gestão. Gestores excelentes e especiais, nós temos muitos no mundo corporativo. O que falta no mundo corporativo, muitas vezes, é que esses gestores se tornem líderes. Então, mas qual é a diferença de um gestor para um líder? O líder, como eu disse anteriormente, é aquela pessoa que consegue motivar, que consegue fazer com que o seu liderado entenda as políticas corporativas, que ele consiga entender a importância de um resultado, como o seu trabalho é importante naquele determinado resultado, que ele se sinta motivado, estimulado, para que ele possa cumprir bem as suas funções profissionais. O gestor é aquele técnico que tem uma formação, que é especialista num determinado assunto e que vai desenvolver um determinado trabalho e não necessariamente irá interagir com as outras pessoas. Então, o gestor não precisa ser um líder. Precisa. Ele pode ser um bom gestor sem ser líder? Não, Não? o gestor tem que ser um líder. Então, hoje, existe um movimento das empresas de uns 10 anos para cá, que é o desenvolvimento de liderança. Então, as empresas hoje, elas não estão tão preocupadas em pagar um curso de língua estrangeira, ou um MBA, ou uma pós-graduação, mas elas estão preocupadas em desenvolver nesses profissionais competentes, tecnicamente falando,
o espírito da liderança, porque é através da liderança, conjugada com os fatores técnicos, gerenciais, que você vai obter os resultados necessários. Me permita voltar à questão do líder eficaz ou ineficaz, provocada aqui pelo nosso ouvinte internauta. Porque se a pessoa assume um cargo de liderança, já não se supõe que ela tenha todas essas habilidades necessárias? É, você pode supor, mas que você não tem isso, você não tem nas empresas, senão não existiria. Se você ligar hoje para, sei lá, 100 empresas de RH, 90 áreas de RH estarão fazendo programas de desenvolvimento de líderes. Ou seja, porque as competências são diferentes hoje, as São, exigências são são diferentes. diferentes, porque nós saímos daquele trabalho administrativo mecânico, onde você dava ordem e você era obedecido. Hoje você tem, as pessoas são diferentes, o mundo mudou, as pessoas mudaram, e você tem que conquistar as pessoas de forma ética e profissional para que ela possa compreender os objetivos do trabalho e, além de fazer um trabalho tecnicamente perfeito, ela tem que estar engajada com a causa corporativa. Existem líderes com perfis Sim. diferentes. Entre eles os líderes autoritários. E eles muitas vezes trazem resultado para a empresa. Ou seja, não é errado ser um líder autoritário? Veja, não é errado, só que na verdade um líder autoritário, ele é odiado. E esse ambiente de ódio, de medo, de sentimento ruim não é bom para as empresas, porque ele pode trazer o resultado num determinado momento, mas ele causará com certeza um desconforto entre a equipe. E isso pode gerar doenças, isso pode gerar desmotivação, demissão, tá? E tudo isso são perdas para as Então, organizações. o suposto autoritarismo do líder não pode estar ligado a ele não saber se comunicar com os seus liderados, com o seu grupo? São 2 aspectos, né, é a questão da comunicação e do comportamento. Então, existem pessoas, não vou dizer nem líderes, que acham assim: "Aqui eu mando e você obedece". Isso é um problema comportamental, de não entender a importância do outro, não enxergar o outro. E também muitos líderes autoritários, às vezes, são tímidos, ou são muito orgulhosos e, às vezes, eles têm uma dificuldade de se comunicar. Ele não se abre, ele não se aproxima, então ele não cativa as pessoas. E aí, nesse sentido, ele se torna um líder autoritário. Mas eu imagino que esse é mais fácil de mudar e fazer com que ele se transforme num líder mais bem respeitado por todas as Sim, pessoas. todas as pessoas podem mudar, desde que elas queiram e que elas tenham a consciência de que o seu comportamento prejudica a si mesmo e prejudica ao próximo. As pessoas gostam de ser boas, no fundo, muitas vezes não são, porque elas não têm essa consciência. Então, nós procuramos, através do nosso trabalho, despertar a consciência das pessoas para que elas possam compreender a sua importância naquela microsociedade que ela vive, para que ela possa ter um relacionamento melhor e possa também viver melhor com ela mesma. Portanto, o autoconhecimento é um dos primeiros Um passos. dos primeiros passos. E como é que se faz esse trabalho para convencer, para mostrar para a pessoa quem realmente ela é? Bom, quando nós fazemos um trabalho, nós não temos produtos de prateleira de comunicação, de negociação ética. Nós fazemos sempre um diagnóstico, né, como consultoria e assessoria que somos. Esse diagnóstico se baseia em fazer entrevistas com os líderes. Se não existe uma pesquisa de clima organizacional, nós começamos com uma pesquisa de clima organizacional. Na sequência, nós identificamos os problemas, né, ou os pontos fortes e os pontos fracos, conversamos com os líderes. Aí nós fazemos um trabalho que junta o objetivo da empresa com o objetivo do líder. Nós definimos com as áreas de RH e comunicação quais são as metas que eles querem atingir e, com base nisso, nós fazemos um planejamento de como será o desenvolvimento desse líder. Então, aí, como a gente já vai conhecer o problema que ele tem, se é um problema comportamental, se ele tem um problema de crença, às vezes se ele não sabe tecnicamente o que é uma comunicação, e com base nisso nós fazemos o desenvolvimento. Você está acompanhando o Mundo Corporativo, que hoje tem como convidada Nancy Assad, que é autora do livro Liderança Eficaz, Como Vencer Desafios Utilizando Comunicação Estratégica
negociação e ética. E pode participar aqui dessa nossa conversa pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou pelo Twitter, o @Jornal da CBN e o @Milton Jung, usando a hashtag MundoCorpCBN. Pergunta do Mário de Andrade se uma política estratégica, ele fala em política estratégica, mas eu imagino que seja uma gestão estratégica, começa pela comunicação estratégica. Não, é o seguinte, a política estratégica, ela é baseada na missão, na visão, nos valores e nos objetivos corporativos. Isso é o macro. Para que você possa desenvolver uma gestão estratégica ou um planejamento estratégico, você precisa da comunicação corporativa. Então, você vai precisar de uma comunicação interna, uma comunicação mercadológica, uma comunicação institucional. E como instrumento de comunicação, você tem o desenvolvimento das técnicas comunicacionais, que é o trabalho que o Reinaldo Passadori faz. Que técnicas são essas necessárias para que se desenvolva esse processo de comunicação? Então, assim, nós temos os processos. Então, assim, na comunicação interna, você tem diversos recursos, né? Então, você tem uma TV corporativa, você tem a intranet, você tem os e-mails, você tem os comunicados ainda nos murais, que muitas pessoas gostam desse tipo de comunicação, dentre outras. Na comunicação mercadológica, você tem o quê? As feiras, os eventos, as palestras, a sua participação nos congressos, propaganda, publicidade. Na comunicação internacional, você tem o relacionamento com a imprensa, você tem o site, enfim, você tem várias ferramentas. Agora, você, como um gestor, um profissional, um executivo dentro de uma organização, você tem que saber se comunicar. Saber se comunicar é saber, não é só saber falar. Você tem que saber usar o olhar, o gesto, a fala, o tom de voz, mas você precisa, principalmente, antes de tudo isso, perceber, porque cada um tem suas crenças diferenciadas. Então, se você não se comunica para que aquela pessoa que tem uma determinada crença compreenda, ela vai ter uma percepção equivocada. Então, não adianta você ser uma pessoa maravilhosa como você é na comunicação, se você não tiver a percepção do outro, você não compreendê-lo. Saber ouvir. Saber ouvir, fundamental. Saber ouvir e ter percepção. Percepção, como é que você desenvolve? Você desenvolve atentando exatamente para o que aquela pessoa está te dizendo. Não passar pelos teus filtros, pelas tuas crenças, que aí você vai interpretar do seu ponto de vista. Porque muitas vezes a gente só ouve o que a gente quer, é isso? O que a gente quer ou o que a gente não quer. A gente muitas vezes se sente agredido por uma determinada frase. Por exemplo, um chefe chega para você e fala assim: nossa, esse relatório não ficou bom. Ele não está dizendo que você não é um bom profissional. E ele está dizendo assim: esse relatório especificamente não atendeu à expectativa. Isso é normal. Por quê? Porque na visão dele, ou às vezes na visão da alta direção, aquele trabalho não foi desenvolvido em conformidade com os objetivos. Não quer dizer que você não seja um bom profissional, mas o que você percebe? Eu não sou um bom profissional. Daí você se deprime, aí você tem dificuldade para fazer um outro trabalho. Então, a gente tem que entender exatamente a mensagem. Interessante essa questão, porque muitas vezes a gente imagina que a pessoa só vai querer ouvir, só ouve o elogio que vem, mas tem vários profissionais que acabam se abatendo exatamente por uma crítica que poderia ser considerada normal, Normal. né? Até porque faz parte do nosso dia a dia. Ou quando você chega assim, né? Às vezes o chefe não te dá bom dia, ou ele te dá um bom dia com a cara fechada. Ele não, ele tem alguma coisa comigo, ele vai me mandar embora, ele não está satisfeito, sabe? Nós sempre interpretamos de acordo com os nossos medos, com as nossas dificuldades, né? Então, é super importante a gente ter um entendimento claro e não fazer muita fantasia, né? Muita tempestade de copo d'água. Uma outra coisinha que eu queria comentar, num programa de desenvolvimento de comunicação, é muito importante você desenvolver de acordo com o público-alvo da mensagem. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com um grupo grande, que é inclusive de comunicação, só que as pessoas que trabalham lá não são comunicadores, elas têm que se desenvolver como comunicadores, eles são técnicos, perfeitos. Só que você tem vários níveis, então você tem pessoas com faculdade, pessoas sem faculdade, você tem publicitário,
aí você tem administrador. Você vai aplicar o mesmo treinamento para todos? Não. Você vai ter que customizar de acordo com a capacidade e o nível que aqueles grupos de trabalho têm. Maria da Graça pergunta aqui pelo e-mail se fóruns na internet e redes sociais também fazem parte desta comunicação a qual você se referia agora há pouco, quando nós falávamos sobre a Sim. comunicação interna, inclusive, no relacionamento com os diferentes grupos dentro da empresa, etc. Eu esqueci de mencionar isso, mas é super importante você utilizar hoje das redes sociais como estratégia comunicacional, porque você consegue atingir por um baixo custo um grande público e você pode trabalhar conteúdos relevantes que realmente interessem para os públicos alvo do seu negócio, da sua empresa. Você tem uma preocupação muito clara, e isso a gente até já chegou a tratar aqui, eh, de preparar o pessoal para a negociação. Quais são os aspectos mais importantes nesse processo? Então, a questão da negociação nesse trabalho que nós fazemos, não é para que você seja um vendedor ou para que você possa fazer grandes negociações, mas para que você possa negociar o seu trabalho dentro do ambiente corporativo. Fazendo o quê? Sendo assertivo, não tendo medo de ouvir um não, falando exatamente o que você pensa, mas com respeito e ética. Você tem o direito, e você também compreender que você tem o direito, quando te pede um determinado relatório para um determinado dia, um determinado horário, você tem o direito de dizer não. Eu não consigo fazer nesse prazo, porque eu estou com outras atribuições. Porque o que é normal do ser humano, né? Como o ser humano tem um grande receio de ser rejeitado, não ter sua competência reconhecida e ser excluído dos grupos, você fala sim, 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 se sobrecarrega e não vai bem. Então, você tem que saber negociar com lógica, conciliando sempre o interesse da empresa, o interesse do seu gestor e a capacidade de tempo e de conteúdo que você tem para entregar um determinado trabalho. Mas deixa eu entender o seguinte, é que bom negociador não é aquele que ganha sempre? Não. Não? Uma boa negociação, para que você tem que ter respeito, né, e o respeito significa assim: nem tudo para mim, nem tudo para você, vamos chegar no meio termo, vamos conciliar, tá. Isso se aplica a ideias, isso se aplica a uma venda, isso se aplica a uma determinada entrega de qualquer coisa, então é importante sempre ter uma negociação ganha-ganha, esse é o grande segredo. Agora há pouco eu falei aqui do líder autoritário, mas eu não abri espaço para a gente falar também dos outros perfis de líderes que eu gostaria que você identificasse para nós, porque eu espero que as empresas não tenham só os autoritários. Você tem vários tipos de líderes, né, e assim, essa aí é uma classificação, vamos dizer assim, técnica de literatura. Eu diria assim, você tem aquele líder mandão, que é o autoritário, você tem o líder bonzinho, que não é respeitado, você faz o que você quer e ele concorda com tudo. Você tem aquele líder assertivo, que é o líder ideal para as organizações e para as relações humanas, que sabe te dar um feedback, que olha nos seus olhos, que não tem medo de te dizer um não quando você vai lá pedir um aumento. Ele sabe te cativar pela lógica, mas ele tem a sensibilidade de também perceber o que você precisa, ele te orienta, ele te cativa, tá. Eu vou falar esses 3 tipos de líderes, porque existe muita literatura a respeito, eu acho que todo mundo Uhum. já conhece, mas o que eu tenho trabalhado dentro dos nossos processos de desenvolvimento de liderança são com esses 3 tipos. Pergunta do Emerson Silva pelo Twitter. A comunicação estratégica não deveria ser diretamente ligada ao perfil de contratação da empresa? Eu não entendi a pergunta. Eu fico pensando se essa habilidade não deve fazer parte, talvez, do perfil na hora da escolha dos profissionais. Eh E se eu tiver errado, o Emerson Silva depois me corrige já no próprio Twitter. Combinado, Emerson? Tá, então na verdade é assim, quando você fala de comunicação estratégica, isso é uma forma de gestão organizacional, para que você tenha resultado. Só que a comunicação estratégica não é só relacionada às equipes, também, mas ela tem a ver com todos aqueles processos que eu mencionei anteriormente, que é a comunicação integrada organizacional. E aí ela vai ser exercida pelos seus colaboradores. Quando você contrata um profissional, você contrata pela competência técnica.
E você espera que ele tenha minimamente a capacidade de comunicação. Só que você não tem como identificar isso muito claramente no processo de admissão. A pessoa pode até ir bem. Por quê? Porque é mais simples. Só que no dia a dia ele acaba tendo as dificuldades em função das crenças, dos conflitos, né, das divergências internas. Aí o Emerson já escreveu para cá, dizendo que era exatamente essa interpretação que eu dei à pergunta dele, mas também numa pergunta de 140 caracteres, eu não posso pedir que o Emerson seja tão, Claro. seja tão detalhista, mas deu para entender, Emerson, a sua pergunta aqui, tanto é que a gente falou exatamente, abordou o tema exatamente que você estava nos provocando. Agora, tem um ponto no livro que você fala das reuniões nas empresas. É falta de planejamento na comunicação que faz com que as reuniões sejam consideradas tão chatas? Sim, as pessoas não planejam a reunião e tudo é motivo para a reunião. Na verdade, a reunião deveria ser uma ferramenta de comunicação para promover o entendimento e para levar a um determinado resultado. Então, ela deveria ser planejada, ela tem que ter tempo para começar, tem que definir quem são os participantes, tem que ser dito o que cada participante terá como responsabilidade naquele trabalho de reunião e depois, finalmente, se chega a uma conclusão e se redige uma ata que vai servir como instrumento de trabalho para que tudo que foi decidido seja executado. Com tantas formas de se fazer relacionamento com as pessoas, de se passar mensagens, de se discutir temas, e você citou vários aqui já para nós, ainda são necessárias as reuniões? São. Porque a reunião, hoje em dia, e eu percebo muito isso, as pessoas gostam de se comunicar por e-mail. No e-mail ou numa rede social, você não tem o olho no olho, você não tem como perceber, ter a sensibilidade de como o outro está recebendo a sua informação. Então, a reunião, ela é uma ferramenta muito importante e super contemporânea no mundo dos negócios. Ela é muito importante. Não necessariamente presencial. Não necessariamente presencial, porque você conversando, que é que você vai entender o que o teu par ou teu grupo pretende, e aí você também vai colocando seus argumentos até que vocês cheguem a uma conclusão. Porque é muito claro que quando você conversa com alguém, a percepção do outro sobre o que você está dizendo é muito maior do que, por exemplo, quando você escreve para alguém. Com certeza. Né? Quantas confusões nós já assistimos e constrangimentos provocados por e-mails que não foram bem entendidos. Com certeza. E o e-mail, ele é frio, por mais que você queira, primeiro que ele tem que ser curto, ele tem que ser objetivo, né? Então, às Tem vezes que ser. tem. É bom saber disso. Tem que ser, né? Você não pode, um e-mail não pode ser, não é uma carta, ele não pode ser longo. Se você tiver um assunto longo, você vai anexar. Então, a mensagem tem que ser sempre muito curta, muito objetiva. Só que o que acontece? Às vezes você lê aquilo e fala, nossa, ele tá bravo comigo, né? Porque é seco, é frio. Ou você fala assim, nossa, que pessoa mais sem educação, né? Não manda nenhum abraço, entendeu? Então, assim, na comunicação pessoal, é que você sente a pessoa, que você sente o próximo e que você pode estabelecer de verdade um diálogo e uma interação. Já que nós estamos conversando aqui, o Gilvan Azevedo, pelo Twitter, diz assim: Milton e Nancy, muito boa conversa, estou acompanhando. É muito comum escutarmos nas empresas, aspas, o que nós temos é um problema de comunicação. Isso pode ser, sim, a causa para alguns problemas. Outros, porém, às vezes, é o sintoma de outras questões mais profundas, como falta de confiança nas relações. Um trabalho prévio, no caso de equipes, não seria trabalhar a confiança? Sim, para isso existem os trabalhos de coaching, que através de um trabalho de coaching você pode orientar, você pode identificar quais são as dificuldades que as pessoas têm, com base nisso estabelecer uma comunicação interativa, proveitosa e importante. Nancy, nós estamos chegando ao final aqui do Mundo Corporativo e eu gostaria que você deixasse então uma mensagem final para os nossos ouvintes internautas dentro dessa questão que nós estamos abordando hoje, a comunicação estratégica. Tá. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a comunicação estratégica integrada é uma ferramenta importantíssima para resultados, tanto pessoais, né, do lado profissional, quanto para o mundo corporativo. E que nós temos sempre que ler, nós temos que participar de treinamentos e nós temos que ficar muito atentos a tudo que existe de novidade na área da comunicação.
como disse, acho que a Maria da Graça, eu havia me esquecido de mencionar a questão das redes sociais, que é algo novo e que a cada dia existe alguma coisa importante que nós temos que aprender em comunicação, tá? Tá certo, Nancy. Muito obrigado. Agradeço a sua gentileza de mais uma vez estar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo aí parte dessa sua experiência. Até uma nova oportunidade. Milton, agradeço muito e estou sempre à disposição para poder compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e do nosso amor e paixão pela comunicação. Tá certo. Nancy Assad, muito obrigado. A Nancy Assad, que é a autora do livro Liderança Eficaz, Como Vencer Desafios Utilizando Comunicação Estratégica, Negociação e Ética, livro que foi escrito com Alberto Pascoal III e que tem a contribuição também do professor Reinaldo Passadori. A você que participou aqui desse Mundo Corporativo, nosso muito obrigado também pelas suas perguntas. Lembrando sempre que esse tema que nós estamos tratando aqui, você pode levar para a sua rede social. Se quiser, leva lá para o LinkedIn, onde nós temos também um grupo de discussões, o Mundo Corporativo da CBN, porque aí nós vamos fazer com que consigamos agregar mais valor nesse debate. E a gente sempre conta com a sua presença. Combinado assim? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.